Bem-vindo a mais um vídeo do canal. O planejamento de hoje é para fazer 35 minutos, fazendo 1 minuto a 4 quilômetros por hora, depois 30 minutos a 5 quilômetros por hora e mais 4 minutos diminuindo, totalizando 35. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de jogar futebol. E eu fazia academia, principalmente pensando nisso. Não gostava muito de academia, não. Mas eu fazia para poder jogar bola, tá tranquilo. Depois eu já estava trabalhando ainda, perto de me aposentar. E levei uma pancada na parte interna do joelho. E teve várias microfissuras na cabeça do fêmur. Como se fosse um amassamento numa calota. E aí eu levei um tempo para me recuperar. Não adianta engessar nada. E resolvi não jogar mais, para não prejudicar o meu final de vida laboral, né? E poder me aposentar tranquilo. Eu poderia interromper o processo de aposentadoria. Eu comecei, depois que eu curei o joelho, a jogar tênis. E aí também fazia academia para tênis, até que chegou a pandemia. E na pandemia a gente ficou 2 anos isolados aqui. Formamos uma mini academiazinha em nossa casa e fazia um treinozinho, mas muito leve, durante todo o tempo de pandemia. E aí eu nunca mais recuperei a minha forma física. Comecei a engordar mais. E até que, algum tempo atrás, as minhas taxas de gordura, açúcar, estava tudo meio desbalanceado. Foi quando eu resolvi voltar a treinar, voltar na esteira. E depois disso, para me incentivar, eu resolvi fazer esse canal. Para me incentivar e incentivar
quem assiste. Gravei alguns vídeos. E aí foi quando eu tive o diagnóstico de 2 hérnias. Tive que operar. Parei de novo. E agora retornando para o normal aí, voltar a treinar com mais regularidade. E aí, aqueles vídeos anteriores eu eliminei e recomecei as novas filmagens aqui enquanto eu treino, para colocar então no canal. Eu gosto de treinar assistindo vídeos do YouTube para ajudar a passar o tempo.
Após 10 minutos e 800 metros percorridos, uma frequência cardíaca de 108 batimentos. Está abaixo da média, mas dentro da faixa de queima de gordura. No último vídeo, em que eu falei sobre satélite geoestacionário, eu falei que os satélites GPS não eram geoestacionários. De fato, o sistema GPS significa Global Positioning System. É um sistema de posicionamento global que pertence aos Estados Unidos. Inicialmente é usado só no meio militar e depois passou a ser permitido o uso civil. E hoje é amplamente difundido. Qualquer celular aí tem GPS. De fato, o sistema GPS ele tem uma constelação de satélites, de pelo menos 24 satélites, que orbitam em 6 órbitas, 6 planos orbitais. Esses planos orbitais são defasados em 55 graus em relação à linha do Equador, para que os satélites
possam também abranger os polos. E são 6 órbitas, cada órbita com 4 satélites. Esse é o mínimo requisito para a operação. Normalmente, há mais satélites do que esses 24, que vão substituindo os satélites que vão ficando mais antigos, ou substituindo em caso de falha de algum deles. Então, normalmente, tem aí em torno de 26 a 30 satélites da constelação, mas o mínimo é 24 sempre. Essa defasagem, essa inclinação da órbita em relação ao Equador faz com que o satélite nunca esteja sobre o mesmo ponto na Terra. Ele fica girando em relação à Terra, em relação a um ponto que se estabeleça na Terra. Movimento, a gente fala em movimento, é sempre relativo a alguma coisa. Eu falo em velocidade, é relativo a algum ponto de origem, um ponto de referência. Então, se colocar um ponto de referência na Terra, a distância do satélite para esse ponto vai mudando constantemente. Essa órbita fica a pouco mais de 20 quilômetros de altura, considerada uma órbita média. Após
20 minutos, 1,6 quilômetros percorridos, frequência cardíaca em 116. Frequência muito boa. E como o GPS determina a posição? Na verdade, o que o sistema faz é medir tempo. Cada satélite emite um sinal, um código, e o receptor recebe este sinal. E como ele tem o mesmo código, ele vê a variação do tempo em que o código levou para sair do satélite até chegar no receptor. E com isso, o satélite sempre sabe a posição exata em que está. O sistema está sempre monitorando isso. O sistema sabendo a posição exata do satélite e medindo o tempo até o receptor. Isso gera uma distância certinha entre ele e o receptor, porque se sabe qual é a velocidade que esse sinal viaja. E como quem conhece um pouco de matemática sabe, quando vai se calcular incógnitas, para cada incógnita deve ter uma equação. Então, com um sistema de equações, consegue-se determinar as incógnitas que devem ser o mesmo número que a equação. E com isso, para saber a posição no nosso mundo que a gente vê tridimensional, precisaria de 3 equações. Como cada satélite dá uma equação,
3 satélites seriam suficientes para determinar a posição nos eixos X, Y e Z. Por que então que a gente precisa de 4 satélites no mínimo a essa posição? Porque para saber o tempo em que esse código chegou, sinal chegou, saiu do satélite e chegou no receptor, precisa-se de relógios extremamente bons. Por isso, cada GPS, cada satélite do GPS tem um relógio atômico que está medindo o tempo, dando a hora precisa. Mas relógio atômico é caro e os nossos celulares são extremamente baratos. Os receptores do sinal GPS são baratos. Então é impossível colocar um relógio atômico em cada receptor. Dessa forma, o tempo gera uma quarta incógnita. Por isso precisa do quarto satélite para calcular onde está o receptor, calcular a posição do receptor em latitude, longitude e altitude. Com isso, com esses 4 satélites gerando cada uma equação, se tem as equações para se determinar o latitude, longitude, altitude e o tempo preciso onde está o receptor, para com essa precisão se determinar a posição do receptor. Basicamente é assim que funciona. Se ficou alguma dúvida, podem perguntar aí, ou se quiserem fazer alguma correção das informações, ou mesmo melhorar as informações, fiquem à vontade. Eu sei que o número de satélites em órbita varia com o tempo. Como eu falei, entre 26 e 30, isso varia conforme a necessidade. E o mínimo de satélites para determinar a posição é 4. Mas quanto maior o número de satélites, melhor é a precisão. Quando os militares liberaram para o civil usar esse sistema de posicionamento, eles inseriam um erro proposital para diminuir a precisão, para se evitar que usasse o sistema para sistemas bélicos. Depois de algum tempo, conseguiu-se um meio de bypassar, de melhorar a precisão mesmo com esse erro inserido. Eu posso falar sobre isso no próximo vídeo. E com isso, a precisão só do sistema já ficou muito boa. De curiosidades por hoje é isso.
Após 20 minutos de treino, uma distância percorrida de 2,4 km, a frequência cardíaca tem 116 batimentos por minuto, e esse deve ser o máximo. Missão cumprida, te vejo no próximo vídeo.